Palavra do Santo Evangelho que nós acabamos de ouvir, encontre seu lugar em nosso coração e ressoe profundamente em nossa existência humana, porque é em nossa vida que esta palavra quer estar, é em nossa vida que esta palavra quer morar. O próprio Jesus quer morar em nós. Por isso, o evangelista vai dizer que ele armou a sua tenda entre nós. Mas alguém já disse que o certo mesmo, ele armou a sua tenda em nós. Ou seja, ele quer fazer morada em nós. Então ouvimos esta palavra que vai nos conduzindo, vai nos iluminando, vai nos fazendo ser adultos na nossa fé, maduros na nossa fé. E torna-se adulto na sua fé aquele que faz, que cumpre o que Jesus falou no finalzinho do Evangelho: quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. A primeira leitura que ouvimos também do profeta Jeremias é tão bonita. E Jeremias, que viveu em Israel um tempo muito difícil, muito exigente, mas ele, como chamado por Deus, porque é assim a vocação do profeta. Ele não se diz, se autoproclama profeta, mas ele é chamado por Deus. Então, mesmo diante de toda dificuldade, ele vai perseverar na sua vocação. Mesmo sofrendo todo tipo de perseguição, ele vai perseverar na sua vocação. Porque todo aquele que é de Deus persevera, permanece em pé, como Nossa Senhora estava em pé aos pés da cruz. O povo que rejeitava o seu ensinamento, a sua profecia, porque era um povo que rejeitava o próprio Deus, não acolhia o próprio Deus. Esta é uma grande dificuldade para os nossos dias, para o nosso tempo de hoje, cheio de tantas ideias e ideologias que prometem tantas transformações, mas que nos afastam de Deus. E afastar-se de Deus é não se transformar, porque é impossível para o ser humano se realizar sem Deus e sem a pessoa de Jesus. Ninguém é capaz de se realizar como ser humano sem Deus. Sem Deus não há futuro, não há realização humana. Nenhum ser humano se basta a si mesmo. É terrível escutar, como eu já escutei, claro, de uma pessoa, mas quero crer que talvez seja um sentimento que esteja presente, infelizmente, em mais gente. Quando ele disse assim: padre, eu não preciso de Deus. Tudo o que eu preciso, a ciência me dá. A ciência resolve todos os meus problemas, me encaminha toda a minha vida para o futuro, então Deus é dispensável da minha vida. Vocês estão a perder tempo aí. Puxa vida, não? É muito triste, coisa muito triste isto. E eu imaginei assim diante de mim, eu tenho alguém que é terrível. Claro, não estamos falando do valor da ciência, que de fato ela tem que trazer seus benefícios, e graças a Deus que temos cientistas que
que vão nos ajudando a vencer tantas dificuldades, né? Na saúde, na sociedade. Mas este homem, ao dizer assim, ele se esqueceu de uma coisa. Ao fazer esta afirmação, ele trouxe a ciência como o seu Deus. É impossível o ser humano viver sem o Deus. Mas eu não estou falando de um Deus que eu crio, do Deus de Jesus. O Deus de Jesus é aquele que é Pai, aquele que se debruça sobre a nossa humanidade e faz chover a sua misericórdia sobre nós. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Deus é aquele que se debruça sobre nós para derramar a sua misericórdia. O livro do Deuteronômio vai dizer assim, que Deus guarda o seu povo como sob as suas asas, como as asas de águia que protege os seus filhotes. Tem um profeta, me perdoe, tentei lembrar o nome agora, qual profeta, mas não consegui. Mas ele diz uma expressão tão linda no meio do seu livro. Ele vai dizer assim: ai daquele que tocar na pupila dos olhos do meu povo, porque tocar na pupila dos olhos do meu povo é tocar na pupila dos meus olhos. Mais ou menos assim, uma expressão tão linda, do Deus que se debruça sobre nós, do Deus que é ciumento, não ciumento que podemos entender aí de modo negativo, um Deus que é ciumento por causa do seu amor para comigo e para com você. Por isso é muito forte a palavra de Jesus para nós: quem não está comigo, dispersa. Quem não recolhe comigo, está contra mim e dispersa. Então temos de olhar bem quais são as nossas atitudes, como que nós nos colocamos diante de nós mesmos, diante das pessoas, diante do mundo, da sociedade. Se tivéssemos de fato uma consciência muito forte do que é viver este amor a Deus, do que é viver a vida, a fé numa comunidade, viver vida de comunidade, certamente não teria nenhum corrupto nos tronos aí. Nossa Senhora já falou que eles são derrubados. A gente tem que dizer, eu não sei se eles são envergonhados, parece que não, né? Parece que não. Se tivéssemos então a consciência da fé, vivida nesta comunidade como sinal do reino de Deus, aqui e agora, certamente eles se amedrontariam das suas atitudes. Precisamos dar esse passo, sim. Porque a força do amor, a força da presença do Senhor muda toda e qualquer história, seja ela social, seja ela familiar, comunitária e pessoal também. A força do amor de Deus muda e transforma cada um de nós. De quem que Jesus está falando? Do simples. E por que Jesus vai dizer, vou repetir, né? Quem não recolhe comigo dispersa. Porque os simples, eles sabem logo reconhecer a presença do Senhor e ficam admirados. Ficam admirados com tudo aquilo que Jesus está realizando diante dos olhos deles. E o que mais que eles acham?
extraordinária a presença de Deus no meio deles. Os simples sabem reconhecer a presença de Deus e sabem ver que esta presença, ela é extraordinária. Ela é carregada de amor e de um amor eterno. O que os outros vão dizer? Jesus tinha acabado de fazer uma cura. Aí ele vai dizer, está fazendo isso em nome do Belzebu, chefe dos demônios. Veja bem a que ponto chega a crítica à pessoa de Jesus. Em outro lugar do Evangelho, em Mateus, vão chamar a Jesus de comilão e de beberrão. Veja quanta diversidade, quanta oposição o Cristo foi tendo durante a sua vida. E de quem? De quem era importante na sociedade, os mestres da lei. Então, quando a igreja diz, o pobre é aquele que acolhe de verdade o Deus da vida. Esta história da salvação continua. E os pobres continuam acolhendo o Deus da vida. Infelizmente, aqueles que estão ricos dentro de si mesmos, ricos de orgulho, de ilusões e vaidades, que Deus não cabe lá dentro, porque Deus não está onde está o pecado. Ele perdoa a mim como pecador. Então o Evangelho, ele é bastante exigente para nós hoje, e nos faz olhar com um pouco mais de firmeza para a nossa vivência cristã e a nossa vivência da fé, tanto familiar, pessoal e principalmente dentro de uma comunidade, porque é junto com a comunidade que a gente pode viver esta força extraordinária, transformadora do amor de Deus. Meus queridos, estejamos atentos aos sinais dos tempos, assim a igreja pede para nós, que nós estejamos atentos aos sinais dos tempos, os olhos abertos para a realidade que nos cerca, para que a gente saiba enxergar tantos fatos e acontecimentos que são de Deus e aqueles que também não são. E Deus quer que a gente aprenda a perceber a presença dEle ali, nestes fatos e nestes acontecimentos. Quando eu falo sinais dos tempos, eu não estou falando nada de fim do mundo, não. Estou falando de vivência profunda da nossa fé, que faz a gente enxergar as coisas do jeito que Deus quer que a gente as enxergue na história do mundo. Querer ficar pensando em fim do mundo é negar a própria fé e não assumir esta fé junto da nossa história. Então Jesus espera que eu e você sejamos uma resposta no mundo de hoje. Você é capaz de dar a sua resposta, né? Se você melhorar um pouquinho hoje, o mundo será melhor. Mas também é verdade que se piorar um pouquinho, o mundo será pior também, né? Nós fomos feitos para dar certo. O ser humano foi feito para dar certo, não para dar errado. Então cabe, por causa da nossa fé, em Cristo nosso Redentor, a gente apostar um pouco mais na vivência da fé, no compromisso da comunhão, no compromisso da fraternidade e na consciência da nossa história que precisa ser construída dia por dia. Que Maria Santíssima, que soube viver no seu tempo e soube compreender o sinal de Deus em sua vida, nos ajude também a sermos hoje uma resposta de Deus, do Evangelho para o mundo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de
Música